Olá, colega eletricista. Se você é novato na área da elétrica, preste bem atenção nessa aula introdutória ao alicate amperímetro, porque é um instrumento de extrema importância. Eu vou falar sobre o alicate amperímetro da Hikari, é o HA266, ok? O H é de Hikari e o A é de amperímetro. Esses instrumentos, esse alicate amperímetro da Hikari, não exatamente o HA266, mas por exemplo o HA3800, está sendo bastante usado por grandes eletricistas. Os eletricistas, por exemplo, que têm canais no YouTube. Então a Hikari é uma empresa, que faz multímetro e amperímetro e outras coisas também, de boa para ótima, dependendo do modelo que você for utilizar. Pois bem, eu vou falar sobre 4 escalas, sendo que uma escala é a escala principal, pelo sentido de que essa escala tem essa adaptação, tem esse alicate nele por causa dessa escala, que é a escala de corrente. Mas essas 4 escalas, elas são conhecidas também no multímetro. Você também vai encontrar elas no multímetro. Dependendo do tipo e a marca do multímetro, esses valores aqui, esses ranges, eles vêm diferente. Bem, eu vou falar sobre continuidade, tensão contínua, tensão alternada e corrente alternada. Essa faixa branca aqui, que você vai girar o cursor aqui, o cursor até ela, tem 2 valores, Esse valor de 200 ohms e esse valor de 20.000 ohms. E observa que aqui tem o símbolo, da resistência, porque quando vamos medir continuidade, nós estamos nada mais nada menos que medindo a resistência de um componente elétrico ou de um fio, por exemplo, Pode ser também de uma resistência, de uma lâmpada, enfim. Se você colocar na escala de 200 ohms e sua resistência for maior do que 200 ohms, vai aparecer esse valor aqui. Ou seja, não vai ler, porque a sua escala está menor. Se você tiver colocar na escala de 200 ohms, a sua escala vai estar menor do que a resistência que você está lendo. Então, ele não vai conseguir ler. É como se você pegasse uma balança, que só lê 100 gramas e você colocar 500 gramas em cima dela. Ela não vai conseguir ler. Então, você teria que mudar a escala para 20.000 ohms e assim você vai conseguir ler com tranquilidade, sem problema algum. Mais embaixo tem a escala de tensão contínua, 1000 volts, ok? Aqui tem o símbolo, a simbologia, da unidade de medida de tensão, que é volts, que é um V. E esse alicate amperímetro aqui, ele tem uma única escala de tensão contínua, que é 1000 volts, ou seja, de 0 a 1000 volts você consegue medir. Raramente a gente encontra componentes, ou fonte de tensão que tenha 1000 volts, normalmente é menos, Um pouco mais embaixo aqui, nós vamos ver o V, que é a unidade de medida da tensão, que representa o volts, uma senoide, representando que é tensão alternada, e esse multímetro aqui, esse alicate amperímetro, ele mede até 750 volts de tensão alternada. Então você mede com essas 2 ponteiras, mas depois vai ter um vídeo ensinando a fazer todas essas medições, Você mede com essas 2 ponteiras aqui, entre fase e neutro ou entre fase e fase. E aqui, que é o grande diferencial, do alicate amperímetro, que é o A, que é ampere, que é a unidade de medida de corrente, senoide, significa que é corrente alternada, e aqui você consegue medir através do alicate a corrente de uma carga,
Você tem que prestar bastante atenção na escala, né? Então, se sua carga tiver uma escala, se sua carga tiver uma corrente maior do que 200 amperes, quando você colocar aqui em 200, a sua leitura vai dar um número 1 bem aqui, vai dar erro, né? É aquela mesma história da balança, né? Se você tiver uma balança que consegue pesar somente 100 gramas e você colocar 200 gramas dela, ela não vai conseguir fazer a leitura. Por isso que eles deram mais essa faixa aqui de 1000 amperes. Então você consegue fazer leituras de cargas de 0 a 1000 amperes. Só lembrando, e a partir daqui repete, mas depois vai ter um outro vídeo falando das outras faixas que eu não falei, né? Que na realidade foi essa daqui, que também é de resistência. Na realidade foi só ela, que também é de resistência. É uma observação a se fazer nesse alicate amperímetro, é que ele não lê corrente contínua, tá? Ele só lê corrente alternada, não tem a opção de ler corrente contínua nele. Bem, não é que os alicate amperímetros da Hikari não leem corrente contínua. Esse em especial, o HA266 não lê, mas talvez o HA3800, que já é mais moderno, é mais caro, ele consegue ler. Então, esse daqui em especial não lê corrente contínua. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando na prática como usa cada escala dessa daqui. Ok? Muito obrigado e até mais.